O título da pregação é Veja como a trata. Uma mensagem dirigida mais diretamente aos maridos atuais, futuros, os que foram maridos e hoje são viúvos, ou separados, ou divorciados. Aprendam um pouco mais da palavra de Deus e ajudem a quem precisa, que todos precisamos dela, da palavra. Na realidade é um complemento à pregação da semana passada, em que nós nos dirigimos especialmente às esposas crentes. Então vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Primeiro livro, ou carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que os maridos abram bem os ouvidos e os corações, porque não o pastor vai falar, o pregador vai falar, mas tu vais falar pela tua palavra, pelo que foi escrito aqui pelo teu servo Pedro. Nos ajuda a transmitir esta palavra e nos ajuda a absorvê-la, que possamos praticar em nossas vidas, ou diretamente sendo maridos, ou ajudando os que são e estão precisando de orientação pela tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. A exortação é bem mais curta do que a dirigida às esposas, que nós comentamos no domingo passado. Ele começa dizendo: maridos, vós igualmente. Esse igualmente certamente temos o que falar para vocês também. Obedeçam igualmente, ouçam igualmente o que Deus tem para dizer para vocês por meu intermédio, como se Pedro estivesse dizendo isto. Então, do jeito que elas são obrigadas, as esposas, a acatarem o que eu acabei de dizer, vocês maridos igualmente estão obrigados a acatar também o que eu vou dizer agora. Pedro falando, né? Porque é a palavra de Deus. Vivei a vida comum do lar. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras em português, traduzindo uma no grego. Uma é um verbo só, que é uma junção de duas palavras que significa simplesmente viver com. Só isso. Então, viva com ela, com a esposa, com discernimento. O restante, essa ideia de vida comum no lar, é mais uma interpretação do que mesmo uma tradução. O verbo no original se refere, e esse aqui é o importante, o que quer dizer isto? Refere-se a um relacionamento geral, um relacionamento entre pessoas, e é usado só aqui no Novo Testamento, a única vez em que esse verbo é usado. Só aqui é umas 6 ou 7 vezes usada na tradução grega do Velho Testamento, que é escrito em hebraico. E lá, quase todas as vezes, interessante isso, se refere a relacionamento sexual entre marido e mulher. Não que o verbo significa só isto,
mas inclui isto, de acordo com os intérpretes, os estudiosos. Então Pedro está dizendo assim: se relacionem de uma maneira geral, inclusive no aspecto sexual, com discernimento. Aparentemente é uma passagem muito simples, comum, sem muita coisa a dizer. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Sim, mas às vezes por trás dessas frases, um tanto quanto, talvez sem muito sal, sem chamar muito a nossa atenção, tem tesouros ali embutidos. Porque pensando bem, não seria talvez muito de se esperar esse termo que Pedro usa para caracterizar o relacionamento do marido com a mulher. Como? Com discernimento. Poderia esperar carinho, devoção, fidelidade a ela. Seria muito mais razoável se esperar. Mas discernimento, e a palavra é gnosis. Nós conhecemos essa palavra, gnosticismo, que significa exatamente conhecimento, estudo, uma séria consideração de um assunto. Pode parecer um pouco estranho essa noção, mas apontando para a seriedade do relacionamento, é como se Pedro dissesse assim: olha, o relacionamento seu, marido, com a sua esposa, deve ser objeto de estudo, de reflexão. Quando diz estudo, não é pegar um livro dessa grossura e estudar como é que você vai se relacionar com sua mulher. Não, é de consideração. E quando eu digo estudo, é no sentido interno, de reflexão. Não é uma coisa alocada, do jeito que vier. Se eu estou de bom humor, eu trato minha mulher bem. Se eu estou de mau humor, vai ser na pancada, ou vai ser no grito. É o que der. Tem dia que eu a perdoo, tem dia que eu não perdoo coisa nenhuma. Eu estou assim hoje eu acordei de mau humor. Então me aguenta, mulher. Ou então já estou bom, eu estou romântico, meu bem, minha paixão. Não é assim não que o marido trata a mulher, ou deve tratar. Antes de qualquer coisa, ele deve estudar a forma, pensar, considerar, refletir, raciocinar, usar a gnosis dele, usar o conhecimento dele, usar uma reflexão séria. Como é que eu vou tratar esta mulher que Deus me deu? A única no mundo com a qual eu tenho que me relacionar conjugalmente. A única no mundo. Sei lá, 3, 4 bilhões de mulheres existem no mundo, mas eu só tenho uma. E com ela eu vou ter filhos, serão as pessoas mais queridas da minha vida. Vou ter com ela. E é todo o tempo com ela, de manhã, de tarde, de noite, doente, com saúde, de todo jeito, com dinheiro, sem dinheiro, estou com ela. Então, não deveria ser surpresa Pedro começar falando para os maridos, dizendo: usem a cabeça, usem a inteligência, usem o bom senso, usem a sensatez, tratem a mulher de vocês de uma maneira pensada, estratégica. Pode parecer até um tanto quanto frio isto, mas vai já esquentar um pouco. Quando eu falei que se fosse carinho, poderia ser mais óbvia a exortação, ou tratar com consideração, e ele vai falar nisso, vai ficar mais quente isso aí, mais romântico um pouco. Mas antes do romantismo, deve vir, de fato, o aspecto decisório, de decisão. Galera, mamar é decidir, querer o bem do outro. Então, o que parece ser uma frase insossa, que não chama atenção, viver a vida comum do lar com discernimento, é muito, muito importante para você, marido, considerar. Cada área em que o marido deve se relacionar com a esposa deve ser examinada com cuidado, com atenção, inclusive, repito, a área sexual. Interessante que essa área sexual, ela pode ser fonte, e é, muitas vezes, de abuso da parte do homem, de desrespeito, de grosseria, de falta de consideração, de falta de sensibilidade. Então não é uma área pequena,
absolutamente. Pedro era casado, ele tinha sogra, estava com febre, Jesus curou a sogra dele. Então Pedro sabia o que era ter mulher, o que era ser um marido, o que era a área sexual, sabia muito bem a importância dessa área, e uma fonte que pode ser de desprazer da mulher, de desgosto, de medo, de pavor, de pânico, ao mesmo tempo que pode ser um motivo de alegria, de prazer. E Deus deu o sexo ao ser humano, aos animais inclusive, para ser prazeroso também, sexo para os seres humanos dentro do casamento, obviamente. Então, dá o que pensar, gente, muito. Só no que eu disse até aqui já dá para considerar demais isto. Eu entraria em mais detalhes se eu estivesse falando só com casais. E eu repito o que eu disse na mensagem passada, quando comecei a pregar para as esposas. É difícil a gente resistir à tendência, o pregador, dizer, não, eu não vou falar passagem específica para a esposa e uma passagem específica para o marido, num culto que tem jovens, tem moços, tem rapaz, tem pessoas já que estão viúvas e velhinhos, tem de todo jeito numa congregação. Então não vou falar. Alguém até que é desgostoso com o casamento, eu não vou nem falar disso, vou me reservar para falar disso na reunião de casais. Não, é de propósito que eu quero que a igreja inteira ouça. Eu não, Deus, porque Deus botou na palavra dele, para todo mundo ler, não é só os casais. Então fica aí a lembrança de que eu comentei isso na vez passada. E não pense você, porque eu não sou atualmente o marido e não estou exercendo o meu dia a dia como um esposo, com a mulher do meu lado, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você, porque você é crente, e a palavra de Deus é para você crescer, e tem tudo a ver com você se você não é crente, porque a palavra de Deus tem tudo a ver com você, para você ouvi-la e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode dizer aqui que não tem interesse no que está aqui escrito, mesmo que seja especificamente mais para maridos. Então veja como essa simples frase da Bíblia coloca sobre os ombros do marido uma grande responsabilidade, enfatizando o que Deus espera dele no trato para com a esposa. E é bom recordar que essa carta foi escrita há 2000 anos, numa época em que o marido encarava a mulher de uma maneira muito diferente, ele se sentia superior a ela, ele achava que era intrinsecamente superior à sua mulher, ele dava ordens à sua mulher, e ela deveria praticar a religião dele, já comentamos isso na mensagem passada, de uma maneira até muito natural. A religião do patriarca ou do pai vai ser seguida pela mulher, pelos filhos. Era o normal na época, é uma novidade Pedro se dirigir à esposa crente e dizer assim, leve seu marido para Cristo. Comentei isso também já. Então, vem o Novo Testamento e diz, vocês maridos, cuidado como irão tratar as suas esposas, examinem, pesem, pensem e tratem isso com discernimento. Então é a palavra de Deus honrando e mostrando carinho para com as mulheres. É uma pena quando as mulheres, algumas mulheres estudam a Bíblia e acham que Deus trata as mulheres de uma maneira inferior, sem consideração, por causa da ordem de ser submissa ao marido. Comentei muito isso na semana passada, mas não é só da semana passada para cá que eu lamento essa dissintonia de muitas mulheres com a palavra de Deus. Faz mais de 30 anos que eu encontro essa resistência, ou seja, desde o dia da minha conversão, eu comecei a ver mulheres crentes reagindo contra a palavra de Deus. Então é claro que eu tenho que enfatizar isso nas minhas pregações, até para tentar, de alguma forma, demover algumas dessas ideias tolas. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Pronto, agora só falta alguma mulher dessas que acham que a Bíblia é machista, dizer, pronto, finalmente encontrei uma passagem que mostra claramente o quanto a Bíblia diminui a mulher. Está vendo? Olha aí, chamando a mulher de fraca. Pois eu não sou fraca coisa nenhuma, não sou nada inferior ao meu marido. Aí